Fala, meu grupo querido, como é que vocês estão? Olha só, hoje o Nutri vai trazer uma mini aula aqui para vocês, que assim, ó, vai mudar a perspectiva do grupo. Lembrando, essa aula é exclusiva para quem está aqui no grupo. Então, por favor, não liberem o acesso, tá? Só vocês terão acesso a essa aula. E se vocês quiserem que uma amiga, um amigo veja, é só colocar aqui no grupo ou fala diretamente comigo. O papo é, a gente nem iniciou o nosso desafio oficialmente e a gente já tem conteúdo que vai mudar a perspectiva de vocês com relação a resultados, tá? Então, todo mundo tá aqui com propósitos bem parecidos. Ou tu chegou nesse grupo porque tu busca uma ideia de melhora de composição corporal, ou tu chegou nesse grupo porque tu viu que de alguma forma tu tá travando na tua performance. E aí, pessoal, vamos lá. Que tipo de performance? Fabrício, eu não estou conseguindo correr 3 quilômetros bem. Fabrício, eu não estou conseguindo correr 42 quilômetros bem. Isso está no mesmo escopo. Por incrível que pareça, isso está no mesmo escopo. A forma de trabalhar, a forma de olhar para a evolução de vocês, para a progressão de vocês, ela é muito semelhante, né? Então, Fabrício, eu quero recomposição corporal, mas a minha amiga, ela tem obesidade. Eu não tenho. Ela também quer recomposição corporal. Ambas podem trabalhar com a recomposição corporal com certeza, só que de maneiras diferentes. Fabrício, o meu amigo faz corrida, mas eu entrei no grupo porque eu faço bicicleta, ciclismo, eu faço beach tênis, eu faço musculação. A proposta, a análise da proposta é muito semelhante. Vocês vão entender isso nos dias que a gente vai ter no desafio, onde vocês vão aplicar questões práticas, né, na rotina de vocês, direcionado para o que vocês querem, seja performance e recomposição corporal ou ou ambos. Uma coisa que pouca gente fala é que muita gente acha que recomposição corporal é só estética, né, galera? Então, eu quero recomposição corporal para ficar mais bonito, né? Isso é válido totalmente, né? Uma pessoa que perde gordura, ganha massa magra, tende a ficar com uma estética melhorada. Agora, uma coisa que pouca gente, muito pouca gente mesmo, fala é, cara, eu tô buscando recomposição corporal porque eu sei que a recomposição corporal é uma forma de também ter mais performance. É uma forma de também ter mais performance, galera. A recomposição corporal é uma forma também de ter mais performance. Uma pessoa, ou atleta de elite, ou uma pessoa que simplesmente vai no Pilates, gosta de fazer força, se ela tem menos gordura e mais massa magra, ela inevitavelmente tende a ter mais. Como é que eu posso explicar? Performance como um todo, né? Performance até mesmo cognitiva, né? Mas principalmente performance física no esporte em questão que ela pratica, né? Então, o problema é que quando a gente quer misturar as coisas de qualquer jeito e não sabe o que está fazendo. Né? Então, imagina assim: a gente quer perder gordura, mas a gente quer ganhar músculo, mas a gente quer performar melhor, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, como se fosse, não, tipo, como se fosse muito fácil. Né, pessoal? Pô, se fosse muito fácil ganhar performance, perder gordura e ao mesmo tempo ganhar massa magra, que é uma coisa muito difícil de associar esses três pilares, a minha profissão não precisava existir, pessoal. A minha profissão não precisava existir, certo? Hoje, durante todos os anos da minha caminhada, né? Então vocês já sabem, modéstia à parte, o meu currículo reforça que eu sou o cara para cuidar de vocês, né? Eu sou o cara para cuidar de vocês. Então, as graduações, especializações, o mestrado, o doutorado e a parte prática. Além de trabalhar como professor há muito tempo, eu também trabalho como nutricionista há muito tempo. Então, eu entendo sobre o que é uma estratégia bem feita. E principalmente uma estratégia bem feita na nutrição esportiva, certo? Então, prestem muito atenção aqui no que o Nutri barra hoje prof de vocês, né? Apesar de que muitos de vocês provavelmente serão meus pacientes em algum momento posterior, né? Hoje, como prof, na figura de prof aqui de vocês, eu vou ensinar algumas coisas rapidinho, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é entender o conceito central. Quando a gente fala de emagrecimento, então, Nutri, eu quero só perder peso. É o melhor momento para eu melhorar minha performance? Não. Não. Não e não e não, tá? Quando tu tá pensando em perder peso, tu até pode projetar melhora de performance. Por quê? Imagina assim, eu mesmo perdi muito peso recentemente.
Apesar disso, diminui força, me sinto mais cansado. Por quê? Porque eu estou num déficit calórico. Isso é comum de acontecer. Agora, posteriormente, o Fabrício, que antes tinha 100 quilos e agora quer buscar seus 90, 85 a 90 quilos, ele é um cara que lá na frente ele vai colher frutos disso. Então, muitas vezes, o ato de perder peso também é um ato de buscar performance, mas no momento posterior. Quando a gente pensa em recomposição corporal e performance, a gente consegue conciliar, certo? A gente consegue conciliar. Então, por exemplo, a recomposição, que é uma ideia de redução de gordura e aumento, ou pelo menos manutenção do teu tecido muscular, é uma forma de melhorar a performance no geral. Um atleta e uma pessoa praticante de exercício no geral com menos gordura, mais massa magra, tenderá a performar melhor. Né? Claro que não é a única valência de performance, mas tenderá a performar melhor. Enquanto que a performance a gente visa, de fato, né? Melhor força, velocidade, resistência, potência, bom, enfim, valências físicas que vão se aprimorando para aquele nosso esporte em específico. Certo? Onde, óbvio, existem esportes que vão precisar de mais força, outros de mais endurance, outros de mais resistência, outros de mais potência, de mais velocidade, de precisão. Daqui a pouco tem alguém aí que eu não sei que faz arco e flecha, tiro ao alvo, esporte de precisão, certo? Entenderam? Então, o ponto chave é que a recomposição, ela nunca vai envolver um déficit muito agressivo e a performance muito menos. A performance, ela parte do princípio de manutenção ou levíssima restrição, certo? Desculpa, a recomposição parte do princípio de manutenção ou levíssima restrição, certo? Calórica, né? Então é basicamente tu consumir as mesmas calorias que tu gasta ao longo do teu dia, enquanto que a performance ela envolve no mínimo manutenção e preferencialmente superávit para sobrar energia mesmo para aquele, principalmente se a gente está falando de um atleta de elite. Agora, no nosso caso, amadores ou atletas que talvez daqui a pouco, em algum momento posterior, pensam em profissionalizar no esporte. Daqui a pouco alguém aqui é muito mais jovem, né? Ainda quer se profissionalizar. Mas grande parte, como amadores, a gente vai ter muito benefício estético quando a gente consegue, de alguma forma, unir a recomposição corporal e a performance, certo? Então, o grande conflito entre ambos é que, vamos lá, pô, peraí, o déficit calórico muito agressivo ferra a força, ferra desempenho, perde peso rápido, perde massa magra pra caramba. O superávit muito alto, visando performance, beleza, ganha força, ganha performance, né? Mas tu tende a acumular gordura porque tá sobrando energia. Se tu calcular mal, vai sobrar energia, né? E tu vai acumular gordura. A solução para isso que o Nutri/Prof de vocês agora propõe, né? E é a solução estratégica para isso, né? É a gente trabalhar com manutenção calórica ou leve déficit calórico. Por exemplo, se vocês são meus pacientes, eu estruturo um modelo alimentar, né, que pense em fornecer. Calculei o gasto energético de vocês em 2.500 calorias. Eu vou trabalhar ali com 2.500, 2.400, talvez, né? Algo nesse sentido, né? Algo nesse sentido. Mas o que vocês podem trabalhar, ó, professor, o negócio é o seguinte, eu prefiro ir pelas IAs aqui e eu não me ofendo com isso, tá? Porque eu sei que o meu trabalho é muito mais forte do que uma IA, né? Uma IA é uma forma de tu, pelo menos, fazer um primeiro degrau ali da coisa, né? Então, por exemplo, vocês usarem as informações que eu estou passando para vocês com uma IA, vocês já estão estruturando ali um modelo alimentar para vocês, certo? Então, dica de ouro, mas é fato, né? Hoje em dia, o Nutri tem que entender que existe inteligência artificial e que vocês podem se aproveitar disso para daqui a pouco, de alguma forma, tentar economizar dinheiro. Não é um crime, né, galera? Agora, a gente tem pilares para isso, né? Então, esses pilares, inclusive, né, vocês podem associar ali na formulação do planejamento, né? Esse pilar, ele envolve um leve déficit com relação às calorias ou manutenção, né? Então, por exemplo, ó, eu vou trabalhar com um gasto de 2.500 calorias, né? Então, eu vou consumir ali cerca de 2.400, 2.500 calorias. Porém, a minha quantidade proteica ela vai lá para cima. Ela vai trabalhar sempre na faixa de 1,6 a 2,2. Como que a gente sabe se a gente bota mais proteína ou menos proteína? Né? Então, basicamente, é o seguinte: quanto mais carboidrato a gente come, menos proteína a gente precisa. Curioso, né? E quanto menos carboidrato, mais proteína. Como saber se o nosso modelo de treino hoje é um modelo de treino que precisa de mais carboidrato ou menos carboidrato? Se a gente se exercita
uma média de 60 a 90 minutos por dia, a gente precisa de uma quantidade moderada de carboidrato, que vai de cerca de 3 a 5 gramas por quilo de peso, certo? Ou seja, se a gente faz um volume excedente a isso, a gente já pode estar brincando com 6, 7, 8 gramas de carboidrato por quilo de peso, por exemplo, para pessoas que daqui a pouco estão me escutando aqui e fazem 2 horas e meia de treino por dia. Beleza? Além disso, galera, além disso, a gente sempre, se tu tá buscando recomposição associada à performance, o que que tu vai fazer? Tu vai colocar, se tu não faz, imediatamente treino de força na tua rotina. Só para recomposição? Não. Treino de força é essencial para tu prevenir lesão e tu performar melhor. Mas, professor, eu ouvi dizer que no ciclismo isso não faz diferença. Mentira. Mentira. Por mais que tu esteja falando de uma prova de 100 quilômetros, no fim dessa prova de 100 quilômetros terá um sprint. Entendeu? Porque vai ser tu contra outro cara. A corrida é a mesma coisa. Então, por mais que tu tenha uma característica da modalidade de não necessitar de força, necessitar de mais de resistência, certo? Então, é imprescindível que potência e velocidade em algum momento apareçam naquela prova. Prova de 5, de 10, de 42, de ultra endurance, em algum momento a tua capacidade de potência vai ser colocada à prova. E para isso tu precisa de treino de força, bem como a recomposição corporal. É um pilar que une os dois, certo? E óbvio, numa consistência chave para ti. Então, por exemplo, não, mas Nutri, tu não entendeu. Eu consigo fazer treino de força 2 vezes por semana. Beleza, mas tu te compromete com isso. Tu vai fazer treino de força 2 vezes por semana. Certo? Perfeito? Tá? Além disso, além disso, né, a gente tem aplicações práticas com relação à rotina, né? Óbvio, quando a gente terminar o desafio, vocês vão entender o meu novo programa voltado para quem busca melhora de recomposição corporal ou performance e melhora de recomposição corporal e performance, né? Para todos vocês que buscam essa ideia, certo? E vocês vão ver, obviamente, que isso vai ser mais estruturado. Aqui é a título de uma orientação geral para todos que estão no grupo, né? Onde a gente vai sempre manter a estratégia de alta hidratação e alta proteína, né? Especialmente uma ressalva para hidratação, eu não estou falando só de água. Muitos de vocês precisam repor eletrólitos e não estão fazendo isso. E desidratação é o que mais prejudica a performance de atleta amador, de praticante de exercício físico, de corredor de rua, principalmente num país onde tem muita variação de temperatura e umidade, certo? Num ajuste prático, tem que ser uma regra isso aqui, Nutri? Não, mas num ajuste prático, os dias com treino sempre vão ter uma carga um pouco maior de carboidrato se nos dias sem treinos há uma real diminuição do teu volume de exercício. Então vamos lá, aquela pessoa que tem um dia que ela treina 2 a 3 horas e no outro dia não faz nada. Esse é um bom exemplo. Pra ti que faz musculação 50 minutos do teu dia, no outro dia descansa, isso não faz diferença alguma. Beleza? Em erros mais comuns, lembra, né, pessoal? Uma mini aula aí pra gente dar uma introdução legal e a gente começar a entrar mais nesse mundo aí da recomposição corporal e da performance. De novo, performance e recomposição corporal para todo mundo. Tu tem obesidade, é para ti. Tu não tem obesidade, é para ti. Tu é uma senhora que faz pilates, é para ti, porque tu quer performar melhor no pilates. Mas tu é um mega atleta que quer correr melhor nas Olimpíadas, tu também precisa de mais performance, gente. Não confundam as coisas. A gente consegue dividir, por exemplo, o que é um atleta de elite e o que é a gente, certo? Agora, não confunda as coisas. O objetivo, ele não necessariamente vai se diferenciar, certo? Então, os erros clássicos e o primeiro é o definitivo, tá? Cortar carboidrato demais. Pessoal, lembra que eu falei, quanto mais proteína, menos carboidrato? Isso tem uma lógica, né? Por quê? Por quê? O carboidrato, ele não é só uma fonte energética. Ele também é um poupador proteico. Na fisiologia do exercício, a gente menciona ele, inclusive, assim, né? Ele é um poupador proteico. Por quê? Porque ele irá prevenir a perda proteica. Inclusive, a gente tem trabalhos que mostram que sujeitos que consomem menos carboidrato, fazem treinos de força, tem uma restrição de carboidrato, eles irão excretar mais, né, ureia, nitrogênio, enfim, né, mostrando uma relação com o que seria uma perda proteica, um não aproveitamento proteico. Então, o carboidrato é essencial, porque recomposição corporal, o que eu falei lá no começo? Além de tu estar pensando em performance com os carboidratos, tu vai estar pensando em melhorar composição corporal.
Para isso, é só perder gordura? Não. É hipertrofia também. A nível saudável, lógico, né? Faz cardio excessivo, achando que isso que vai ser o grande resultado. Erra na proteína, apesar de hoje já não ser mais um problema tão grande, né? Hoje não ser mais um problema tão grande, certo? Porque as pessoas já têm uma consciência da importância da proteína, que não é um bicho de sete cabeças, né? E também muitos. Isso aqui acontece muito com mulher, tá, gente? Mulher que come pouco achando que vai acelerar resultado. Pelo contrário, tá dando vários passos para trás. Muita mulher que eu atendo que acaba prejudicando totalmente a performance e a saúde porque está comendo pouco. Mulher não nasceu para comer pouco e muito menos para ser seca sem nada de gordura. Não nasceu para isso, tá? Ai, que machista. Não tô falando de uma opinião minha, é uma questão biológica, tanto que o que acontece quando uma mulher tem muito pouca gordura? Primeira coisa, pensem comigo, para de menstruar. Por que ela para de menstruar? Porque o teu corpo entende, cara, por que essa pessoa precisa ovular? Por que ela precisa reproduzir? Se olha o estado que ela tá. Ela tem condições de reproduzir? Não tem. Onde é que vocês acumulam gordura, inclusive? Durante o período reprodutivo, né? Antes da menopausa, etc. Região do quadril. Por quê? Né? É uma forma de proteger a região reprodutiva feminina. E também um outro erro, esse é mais comum do que todos, né? Querer resultado rápido. Querer resultado rápido não significa que tu é uma pessoa ansiosa, frustrada. Não é isso que eu tô falando. Agora, se tu não entende que há um processo, tu tá fadado ao erro. Mas quando eu falo isso, vocês têm que entender que eu sou um nutricionista a favor de resultados rápidos. A favor. Como assim? Por que tá falando isso? Por quê? Porque o querer resultado rápido faz vocês fazerem coisas que não promovem resultado rápido ou que promovem, mas que isso tem um custo que o preço é muito alto. O preço é muito alto. Agora, quando tu faz a busca de resultado rápido com estratégia, e é por isso que eu prometo a gente trabalhar com a ideia de melhora de performance e de composição corporal abaixo de 30 dias. Eu quero vocês com resultados abaixo de 30 dias, certo? Mas com estratégia. Dentro disso tudo, aquela velha máxima, né, que a gente sempre fala, que a nossa avó falava, que a mãe fala, a tia fala, o tio fala, o pai fala, o vô fala, mas ninguém faz. Né? O contexto de equilíbrio é o que a gente vai buscar aqui. Por equilíbrio, não pensem que é o nutricionista que vai ficar passando bolachinha clube social para vocês. Não é isso. Chazinho e bolachinha clube social. É estratégia, mas com preservação de saúde e melhora, com melhora de composição corporal e melhora efetiva de performance. E não as coisas sendo feitas atrapalhadas, como vocês estão vendo por aí. Certo? Então, recomposição corporal, performance caminham juntos. Eu estou muito ansioso para estar aqui com vocês nos dias do nosso desafio. Isso aqui já vai mudar muito a visão de vocês. E eu espero todo mundo aí para cumprir comigo essas tarefas que vão fazer vocês andarem de um jeito que vocês nunca viram antes. Beijo, galera!